Seção 6. Da dissolução. Artigo 1033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer. Inciso 1º. O vencimento do prazo de duração, salvo se vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado. Inciso 2º. O consenso unânime dos sócios. Inciso 3º. A deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado. Inciso 4º. A falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de 180 dias. Inciso 5º. A extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso 4 caso sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira, no registro público de empresas mercantis, a transformação do registro da sociedade para empresário individual, ou para empresa individual de responsabilidade limitada, observado, no que couber, o disposto nos artigos 1113 a 1115 deste Código. Artigo 1034. A sociedade pode ser dissolvida judicialmente, a requerimento de qualquer dos sócios, quando, Inciso 1º. Anulada a sua constituição. Inciso 2º. Exaurido o fim social, ou verificada a sua inexequibilidade. Artigo 1035. O contrato pode prever outras causas de dissolução, a serem verificadas judicialmente quando contestadas. Artigo 1036. Ocorrida a dissolução, cumpre aos administradores providenciar imediatamente a investidura do liquidante e restringir a gestão própria aos negócios inadiáveis, vedadas novas operações, pelas quais responderão solidária e ilimitadamente. Parágrafo único. Dissolvida de pleno direito a sociedade, pode o sócio requerer, desde logo, a liquidação judicial. Artigo 1037. Ocorrendo a hipótese prevista no inciso 5º do artigo 1033, o Ministério Público, tão logo lhe comunique a autoridade competente, promoverá a liquidação judicial da sociedade, se os administradores não o tiverem feito nos 30 dias seguintes à perda da autorização, ou se o sócio não houver exercido a faculdade assegurada no parágrafo único do artigo antecedente. Parágrafo único. Caso o Ministério Público não promova a liquidação judicial da sociedade nos 15 dias subsequentes ao recebimento da comunicação, a autoridade competente para conceder a autorização nomeará interventor com poderes para requerer a medida e administrar a sociedade até que seja nomeado o liquidante. Artigo 1038. Se não estiver designado no contrato social, o liquidante será eleito por deliberação dos sócios, podendo a escolha recair em pessoa estranha à sociedade. Parágrafo 1º. O liquidante pode ser destituído a todo tempo, Inciso 1º. Se eleito pela forma prevista neste artigo, mediante deliberação dos sócios. Inciso 2º. Em qualquer caso, por via judicial, a requerimento de um ou mais sócios, ocorrendo justa causa. Parágrafo 2º. A liquidação da sociedade se processa de conformidade com o disposto no capítulo 9 deste subtítulo.
Capítulo 2. Da sociedade em nome coletivo. Artigo 1039. Somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios, solidária e ilimitadamente, pelas obrigações sociais. Parágrafo único. Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os sócios, no ato constitutivo, ou por unânime convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada um. Artigo 1040. A sociedade em nome coletivo se rege pelas normas deste capítulo e, no que seja omisso, pelas do capítulo antecedente. Artigo 1041. O contrato deve mencionar, além das indicações referidas no artigo 997, a firma social. Artigo 1042. A administração da sociedade compete exclusivamente a sócios, sendo o uso da firma, nos limites do contrato, privativo dos que tenham os necessários poderes. Artigo 1043. O credor particular de sócio não pode, antes de dissolver-se a sociedade, pretender a liquidação da cota do devedor. Parágrafo único. Poderá fazê-lo quando, : Inciso 1º. A sociedade houver sido prorrogada tacitamente. Inciso 2º. Tendo ocorrido prorrogação contratual, for acolhida judicialmente oposição do credor, levantada no prazo de 90 dias, contado da publicação do ato dilatório. Artigo 1044. A sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas enumeradas no artigo 1033 e, se empresária, também pela declaração da falência. Capítulo 3. Da sociedade em comandita simples. Artigo 1045. Na sociedade em comandita simples, tomam parte sócios de duas categorias, : os comanditados, pessoas físicas, responsáveis, solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, e os comanditários, obrigados somente pelo valor de sua cota. Parágrafo único. O contrato deve discriminar os comanditados e os comanditários. Artigo 1046. Aplicam-se à sociedade em comandita simples as normas da sociedade em nome coletivo, no que forem compatíveis com as deste capítulo. Parágrafo único. Aos comanditados cabem os mesmos direitos e obrigações dos sócios da sociedade em nome coletivo. Artigo 1047. Sem prejuízo da faculdade de participar das deliberações da sociedade e de lhe fiscalizar as operações, não pode o comanditário praticar qualquer ato de gestão, nem ter o nome na firma social, sob pena de ficar sujeito às responsabilidades de sócio comanditado. Parágrafo único. Pode o comanditário ser constituído procurador da sociedade para negócio determinado e com poderes especiais. Artigo 1048. Somente após averbada a modificação do contrato, produz efeito quanto a terceiros a diminuição da cota do comanditário, em consequência de ter sido reduzido o capital social, sempre sem prejuízo dos credores pré-existentes. Artigo 1049. O sócio comanditário não é obrigado à reposição de lucros recebidos de boa-fé e de acordo com o balanço. Parágrafo único. Diminuído o capital social por perdas supervenientes, não pode o comanditário receber quaisquer lucros,
antes de reintegrado aquele. Artigo 1050. No caso de morte de sócio comanditário, a sociedade, salvo disposição do contrato, continuará com os seus sucessores, que designarão quem os represente. Artigo 1051. Dissolve-se de pleno direito a sociedade, inciso 1º, por qualquer das causas previstas no artigo 1044, inciso 2º, quando por mais de 180 dias perdurar a falta de uma das categorias de sócio. Parágrafo único. Na falta de sócio comanditado, os comanditários nomearão administrador provisório para praticar durante o período referido no inciso 2º e sem assumir a condição de sócio, os atos de administração. Capítulo 4 da Sociedade Limitada. Seção 1. Disposições preliminares. Artigo 1052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Artigo 1053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste capítulo, pelas normas da sociedade simples. Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. Artigo 1054. O contrato mencionará, no que couber, as indicações do artigo 997 e, se for o caso, a firma social. Seção 2. Das cotas. Artigo 1055. O capital social divide-se em cotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. Parágrafo 1º. Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social, respondem solidariamente todos os sócios, até o prazo de 5 anos da data do registro da sociedade. Parágrafo 2º. É vedada a contribuição que consista em prestação de serviços. Artigo 1056. A cota é indivisível em relação à sociedade, salvo para efeito de transferência, caso em que se observará o disposto no artigo seguinte. Parágrafo 1º. No caso de condomínio de cota, os direitos a ela inerentes somente podem ser exercidos pelo condômino representante ou pelo inventariante do espólio de sócio falecido. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no artigo 1052, os condôminos de cota indivisa respondem solidariamente pelas prestações necessárias à sua integralização. Artigo 1057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. Parágrafo único. A cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do artigo 1003, a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes. Artigo 1058. Não integralizada a cota de sócio remisso, os outros sócios podem, sem prejuízo do disposto no artigo 1004 e seu parágrafo único, tomá-la para si ou transferi-la a terceiros, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora,
as prestações estabelecidas no contrato, mais as despesas. Artigo 1059. Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas a qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.